Olá, bom dia! Começa a valer amanhã a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel nos postos. Mas o preço da gasolina vai subir nas refinarias. O reajuste é de 0,74%. Greve dos caminhoneiros dá um prejuízo de 5 bilhões de reais por dia ao comércio brasileiro, aponta estudo. Ministra Carmen Lúcia defende a democracia na abertura da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Mais de 1 bilhão de crianças no mundo estão ameaçadas pela guerra e pela pobreza, revela a ONG. Reviravolta internacional. Polícia da Ucrânia simula a morte de um jornalista que faz oposição ao governo da Rússia. É agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Chegamos à quinta-feira, feriadão, em 31 de maio de 2018. E a gente começa com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. No estado de São Paulo, greve de caminhoneiros agoniza, mas deixa rastro de prejuízos bilionários. A crise de desabastecimento começa a ser revertida, mas os efeitos na economia ainda vão perdurar por muito tempo. O número dos setores consultados pelo estado de São Paulo já chega a pelo menos 75 bilhões de reais em perdas. Girando os destaques, Jornal do Brasil. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina multa no valor de 141 milhões de reais a transportadoras. 96 transportadoras terão que pagar o valor em multas dentro de 15 dias, pelo descumprimento da liminar que determinava o desbloqueio imediato das rodovias. No portal G1, os reflexos do 11º dia da greve dos caminhoneiros. A cidade de São Paulo amanheceu sem bloqueios e com poucas filas nos postos. O abastecimento melhorou, mas ainda há filas e rápido esgotamento de gasolina. Segundo economistas, a greve vai prejudicar o PIB do segundo trimestre. Agora, o portal de notícias UOL, a situação das estradas para quem vai viajar durante o feriado. E tem também a notícia de uma prisão que durou pouco. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar o ex-diretor da Dersa pela segunda vez. Paulo Vieira de Souza, ele é conhecido como Paulo Preto. Ele tinha sido preso ontem de manhã, mas não ficou nem 24 horas na cadeia. Começa a valer amanhã a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel nos postos. O governo informou que o desconto deve ser aplicado ao valor no dia 21 de maio, quando começou a greve dos caminhoneiros. As novas regras para assegurar o novo preço devem sair no Diário Oficial de hoje. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que o desconto vai valer a partir do momento em que o posto for abastecido. Ele deu um exemplo e explicou que se em 21 de maio o preço do diesel era de R$ 3,46, obrigatoriamente, a partir do momento em que o posto for abastecido, o litro passa a valer R$ 3,00, com o desconto dado pelo governo. Para que o caminhoneiro possa se certificar, os postos de combustíveis vão ter que colocar uma placa de comparação dos preços praticados, antes e depois da greve. Marum lembrou que a redução de 46 centavos corresponde ao percentual incidente de PIS/COFINS e CID sobre o combustível. Além da redução no preço do diesel, um outro ponto acordado pelo governo com os caminhoneiros foi a formulação de uma tabela com os preços mínimos dos fretes por tipo de carga. Os valores de caráter obrigatório também já foram definidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e valem até o dia 20 de janeiro de 2019. Já o preço da gasolina vai subir nas refinarias. Com o reajuste de 0,74%, a Petrobras vai cobrar R$ 1,96 por litro do combustível. Agora, quando chega ao posto de revenda, a história é outra. No fim de semana, a equipe do Hit Notícias circulou por alguns postos de São Paulo que ainda tinham combustível. Nas longas filas, alguns motoristas reclamaram dos preços. Você está na fila aqui para posto de gasolina aí. Mas o posto é na rua de trás ainda. Mas é essa fila aí, cara. Há quanto tempo você está aqui na fila? Tô meia hora aí. Eles aí. 40 minutos pra mais. Estamos esperando uns 40 minutos por enquanto. E vai tempo ainda, vai umas 2 horas, 3 horas fácil. E dá sorte ainda de chegar lá e ter gasolina. E ter gasolina, a gente tá na sorte aí. Se precisar ficar o dia inteiro aqui. Tem que ficar, né? Como é que eu vou andar com o carro sem gasolina? Como é que tá o seu carro aí, o tanque? Tá um pouco menos do meio tanque aqui, mas não
Não tem o que fazer. Tem que esperar, cara. Completar no álcool. Tem que completar no álcool. Né? R$4 o litro estão vendendo ali. O maior roubo que tem no país isso aí. Nossa reportagem chegou a flagrar um comércio paralelo de combustível, feito por um funcionário de um posto. Ele usava um galão e um funil para abastecer os carros. Logo cedo eu tirei, né? Comprou, né? Guardei já pra não ter novidade. E cobrava bem caro. Consegui na Lapa ali, no Chile, tava 6 pau, 7 pau. 6, 7 reais. O pessoal paga mesmo assim, né? Paga, né? O combustível já começa a voltar aos postos, mas encher o tanque ainda é tarefa difícil. O motorista tem que ter paciência e enfrentar longas filas. Como tem sido os seus últimos dias? Não dá pra gente ficar muito tempo parado no posto esperando, né? Pela correria do dia a dia. Mas hoje não teve jeito, teve que parar para abastecer, cara. Senão não trabalha. De acordo com o Sindicato Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, o Sincopeto, 25% dos postos do estado já receberam o combustível. Mas o problema é que, como há uma demanda represada de consumidores, as filas devem continuar pelos próximos dias. A estimativa do presidente do Sincopeto é que a situação só volte ao normal a partir de quarta-feira da semana que vem. Quer dizer, o consumidor vai se acostumando que ele vai achar o produto, vai perdendo aquele nervosismo por estar com os tanques cheios, vazios, e aí ele começa a acalmar e começa a voltar à normalidade. O combustível está retornando aos postos, mas agora o consumidor enfrenta outro problema: os elevados preços. Nos últimos dias, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, recebeu mais de 700 reclamações sobre cobrança de preços abusivos do etanol e da gasolina. Tantas reclamações, inclusive, fizeram com que a ANP abrisse um canal exclusivo para denúncias. Tudo caro, tudo 4, 5 reais, gasolina 5,50. Geralmente é 4,20 a gasolina, tá muito caro. Muito mais do que você pagava antes? Muito mais, muito mais. O álcool pagava 2,50, agora tá 2,90, por aí. Tá R$5, né? Eu vou colocar só um pouco aí porque minha mãe tá ali na Santa Casa para eu poder ir embora. Eu vou ver se eu colocar uns 6 litros, aí vai dar em torno de uns R$30 aí. E só isso, né? Porque não tem o que fazer, esperar aguardar o preço abaixar, né? A gente coloca combustível mesmo porque tem que rodar. É uma questão de emergência mesmo. Uma questão de emergência. Por lei, não há preço tabelado para a gasolina ou etanol. A fiscalização só descobre se há abuso ao comparar o preço da bomba e o valor que o dono do posto pagou ao distribuidor. A autuação é feita pelos órgãos de defesa do consumidor e a multa pode variar de 600 a 9 milhões de reais, além do fechamento do posto. Quem conseguiu abastecer, gastar o produto com parcimônia, com cabeça, não gastar o produto à toa. Né? Esse é o primeiro caso. Para quem não conseguiu abastecer, esse é tem um pouquinho de paciência porque ele vai abastecer. Ele vai ter condição de abastecer já. E agora, como nós estamos na véspera de um feriado, eu vou dar um conselho. Quem for fazer viagem, que necessite abastecer no lugar de destino da viagem, que consulte antes para saber se tem produto para ele abastecer e poder voltar. Petroleiros e apoiadores realizaram um protesto ontem em frente a uma das sedes da Petrobras no centro do Rio de Janeiro. A mobilização pede uma redução dos altos preços do combustível e do gás de cozinha e a renúncia do presidente da empresa, Pedro Parente, além do fim da venda de ativos da Petrobras, promovida pelo presidente Michel Temer. A greve já contava com a participação de cerca de 15 mil dos 30 mil trabalhadores sindicalizados, afetando uma dezena de refinarias e várias fábricas em 12 estados, segundo a Federação Única dos Petroleiros. E a greve dos caminhoneiros deu um prejuízo de 5 bilhões de reais por dia ao comércio brasileiro. A estimativa é da Federação Nacional do Comércio. A Rua 25 de Março, em São Paulo, é um dos exemplos do que aconteceu nos últimos dias. Com a paralisação dos caminhoneiros, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo fala em colapso para empresários e consumidores, que, assustados com as notícias, correm para garantir itens de necessidade básica. As pessoas estão realmente deixando o carro em casa, ou utilizando transporte público, ou algum tipo de aplicativo. Quer dizer, há um momento muito atípico diante desse cenário realmente que falta combustível, e aí toda uma população é prejudicada e todos os setores também são prejudicados, indústria, comércio e serviços. O prejuízo diário só na cidade de São Paulo chega a 570 milhões de reais.
No estado, 1 bilhão e 800 mil. No país, 5 bilhões e 400 mil reais. O que a gente está vendo agora é as coisas voltando gradativamente ao normal. Ainda vai demorar um pouco. Não adianta fazer estoque porque as coisas vão se regularizar no curto prazo. Então não adianta ir ao supermercado fazer compra para um mês ou comprar estoque de combustível, que também é perigoso também você armazenar combustível. Então eu acho que é manter a cautela e comprando aos poucos por uma semana já é razoável para poder voltar a uma regularidade que o mercado vai adotar provavelmente daqui a uma semana. O combustível começou a retornar aos postos da capital e Grande São Paulo. Os ônibus municipais também voltaram a circular. Segundo a SP Trans, 71% deles já estavam circulando hoje pela manhã. Mesmo assim, a 25 de março, principal rua do comércio popular do país, amanheceu com pouquíssimo movimento. A barraca da Nalva já está com estoque cheio de produtos. Produto tem, mas não tem cliente. O Gildo está na mesma situação. A maquininha de cartão dele nunca ficou tanto tempo parada. Devido à greve dos caminhoneiros, o crescimento da rua, das vendas diminuiu bastante. Entendeu? E com a volta agora a gente espera melhoras do comércio em geral, né? Não só o varejo como o atacadista. E quem apostou para fazer compras hoje aproveitou o baixo movimento para olhar os produtos com mais calma. Te assusta olhar para 25 de março hoje desse jeito? Não, adorando, amando. Tá fácil de andar? Tá o paraíso. Tá fácil de comprar? Tá tudo ótimo. Tô amando. Eu sei que tá prejudicando muita gente, mas para aqui tá maravilhoso. Para fazer compra, tá mais fácil ou mais difícil hoje? Ai, tá muito mais fácil. Eu não sei se é ruim ou se é bom a greve, mas... Para você que vai andar pelas ruas aqui, tá mais tranquilo. Hoje é bom, hoje tá tranquilo. Venha para 25, venha para 25. E neste 11º dia de protestos dos caminhoneiros, a situação está praticamente normalizada e sem bloqueios nas principais rodovias do país. A exceção é o Porto de Santos, onde os protestos de caminhoneiros continuam hoje. O Exército e a Marinha chegaram no local, logo de manhã, para garantir a segurança de entrada e saída de caminhões no porto. Apesar da aglomeração de caminhoneiros, não há bloqueios e a situação é tranquila no local. A ministra Carmen Lúcia defendeu a democracia na abertura da sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. A declaração foi dada em um momento de tensão no país, em razão das manifestações e inclusive com pedidos de intervenção militar que têm ficado cada vez mais frequentes. É cumprida hoje com profunda preocupação, atenção. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez uma defesa enfática do regime democrático de direito ao abrir a sessão plenária desta quarta-feira. Não temos saudade senão do que foi bom na vida pessoal e, em especial, histórico de nossa pátria. Regimes sem direitos são passados de que não se pode esquecer, nem de que se queira lembrar. A ministra disse ainda que não há escolha de um caminho e que a democracia é o único caminho legítimo. Ao longo da greve dos caminhoneiros, que nesta quarta-feira chegou ao 10º dia, manifestantes gritaram palavras de ordem contra a corrupção da classe política brasileira. Muitos pediram a saída do presidente Michel Temer do poder e uma intervenção militar. Intervenção não tem nada a ver com a ditadura. Nós só queremos que o Exército intervenha nessa situação toda, que dissolva todo mundo, porque todo mundo comprado, e depois venha com eleições diretas. A solução, para mim, intervenção militar já. Essa seria a única solução no momento. De acordo com pesquisa divulgada nesta quarta pelo Datafolha, 87% dos brasileiros apoiam a paralisação dos caminhoneiros. Apenas 6% se mostraram favoráveis à maneira como Temer administrou a crise. Também nesta quarta, os petroleiros iniciaram uma greve de 72 horas em pelo menos 8 refinarias e algumas fábricas em todo o Brasil. E depois do intervalo, você vai ver mais de 1 bilhão de crianças no mundo estão ameaçadas pela guerra e pela pobreza, revela a ONG. E você vai ver também. Reviravolta internacional. Polícia da Ucrânia simula a morte de um jornalista que faz oposição ao governo da Rússia. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, agora 8h50, um ótimo dia para você.
E a Polícia Federal fez buscas ontem na Câmara dos Deputados, nos gabinetes dos parlamentares Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho. O objetivo foi investigar a participação deles em um esquema de fraudes na concessão de registros sindicais. A Polícia Federal também fez buscas nas sedes do PTB e do Solidariedade e prendeu servidores do Ministério do Trabalho. Em nota, os partidos disseram que as acusações não têm fundamento e que todos os documentos solicitados foram encaminhados para a investigação. O TRF-4 em Porto Alegre manteve a pena em segunda instância do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Na primeira instância, Cabral foi condenado a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por contratos fraudulentos da Petrobras com o consórcio do complexo petroquímico. Sérgio Cabral virou réu 23 vezes na Lava Jato e também pelos desdobramentos. Em 5 delas já foi declarado culpado. O julgamento desta quarta foi o primeiro em que o ex-governador foi condenado pela segunda instância. Além de Cabral, Wilson Carlos Cordeiro de Silva Carvalho, ex-secretário do governo do Rio, e Carlos Emanuel de Carvalho Miranda, sócio do ex-governador, também foram condenados em primeira instância. E o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro votou ontem um parecer prévio contrário à aprovação das contas de 2017 do governo do estado. No total, foram encontradas 8 irregularidades nas contas. Entre elas, está o atraso e a falta de repasse de recursos para o Rio Previdência. O voto do relator foi seguido pelos outros 3 conselheiros. O Ministério Público Fluminense move uma ação contra o governo, que deixou de repassar 1 bilhão e 300 milhões de reais para a saúde. O relator responsável pela análise das contas, o conselheiro Marcelo Verdimaia, considerou que foram desrespeitados os limites mínimos para gastos com saúde e educação. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região devolveu os benefícios que o ex-presidente Lula tinha por ter ocupado a presidência da República, como segurança, transporte e assessoria, suspenso por liminar há 2 semanas. Ao derrubar a liminar, o desembargador André Nabarrete afirmou que a prisão não é fundamental para afastar direitos e prerrogativas garantidas por lei a todos os ex-presidentes. Na terça-feira, a Petrobras solicitou o bloqueio definitivo dos bens do ex-presidente. No despacho em que ordenou o bloqueio, Sérgio Moro considerou a medida necessária para que seja feita a reparação de danos à Petrobras. E o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou ontem a liberação do ex-diretor da Estatal Paulista de Desenvolvimento Rodoviário, Paulo Vieira de Souza. Ele é conhecido como Paulo Preto. Havia sido preso mais cedo. O ex-diretor da Dersa havia sido solto também no dia 11, também por Gilmar Mendes, mas o Ministério Público Federal de São Paulo pediu uma nova prisão. Segundo o MPF, Paulo Vieira foi preso pela primeira vez por reiterar ameaças à testemunha do caso. E essa testemunha teria ligado no gabinete da Lava Jato chorando, com medo de depor após as ameaças, disse a Procuradoria. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo para hoje, feriado. Mas antes a gente vai ver como está o clima nesse momento lá no sul do país. Esta que você vê é a sempre bela Praia Brava, em Itajaí, Santa Catarina. Mar agitado, praticamente ninguém na faixa de areia e poucas nuvens no céu. Não há previsão de chuva para a região. Os termômetros registram agora 18 graus e a máxima é de 26. Vamos ver agora a previsão completa para todo o país. O bloqueio da grande massa de ar seco sobre o Brasil será rompido durante o feriado prolongado. Uma frente fria avança devagar pela região sul e até o fim de semana promete chuva para áreas do sudeste de Mato Grosso do Sul. Atrás da frente vem uma massa polar que também vai provocar queda nas temperaturas em grande parte do centro-sul do país e pela região norte. Nesta quinta-feira, a chuva fica concentrada sobre os extremos do Brasil, no extremo norte e no Rio Grande do Sul. O tempo fica chuvoso na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e no decorrer do dia a chuva se espalha entre Santa Maria e São Luís Gonzaga. Já nesta área entre Porto Alegre, oeste de Santa Catarina, do Paraná e a região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, ainda faz sol. As nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde.
Por todas as áreas há risco de temporais isolados. Mas em grande parte do país o tempo ainda não muda, o sol brilha forte com temperaturas em elevação. O ar segue seco. Na costa leste do Nordeste, entre Salvador e Recife, a chuva fica concentrada na madrugada e pela manhã. E depois, o sol aparece com força. Há condições para chuva passageira por todo o litoral do Nordeste. Do Amapá até o Acre, ocorrem pancadas de chuva intercaladas por bons períodos de sol. A mínima prevista em Brasília é de 11 graus, 13 graus em Belo Horizonte. Em São Paulo e em Porto Alegre, máxima de 25 graus e a temperatura chega aos 31 em Manaus. Destaques internacionais, um relatório divulgado ontem mostra que mais de 1 bilhão de crianças no mundo estão ameaçadas pela guerra e pela pobreza. 1 bilhão e 200 milhões de crianças estão ameaçadas pela guerra, pela pobreza ou pela discriminação de gênero. O número representa mais da metade das crianças do mundo e faz parte do relatório divulgado nesta quarta-feira pela organização Save the Children. O trabalho ganhou o título As Muitas Caras da Exclusão e analisa 175 países sob 3 aspectos: trabalho infantil, exclusão da educação e casamento infantil. Não sou um menino como os outros no mundo. Eles vão à escola, vão a parques e brincam. Eu não. Acordo e já vou buscar água, trabalhar, transportar coisas, trabalhar duro como um homem. 8 dos 10 países com pior classificação estão no oeste ou no centro da África, enquanto os com menor incidência desses problemas são Singapura e Eslovênia. Mais de 575 milhões de meninas vivem em países onde a discriminação de gênero é um tema grave. A polícia da Ucrânia simulou a morte de um jornalista que faz oposição ao governo russo. Os serviços secretos explicaram que encenaram o assassinato para evitar um verdadeiro plano da Rússia para matar o famoso correspondente de guerra. O jornalista foi recebido ontem pelo presidente ucraniano. Eu agradeço os serviços de segurança ucranianos por terem salvo minha vida, mas não é mais importante do que o fato de impedir ataques terroristas de grande amplidão, porque eles queriam organizar algo grande. A operação foi um sucesso. Impedimos que eles colocassem o plano em prática. Dei instruções ao chefe dos serviços de segurança para organizar a sua segurança. A notícia da morte de Arkady Babchenko havia provocado uma série de acusações entre Kiev e Moscou, assim como uma grande comoção. Dezenas de jornalistas haviam se reunido diante da sede da embaixada russa na capital ucraniana e flores foram depositadas em sua homenagem. Momentos depois, houve muita comemoração entre os colegas de profissão do jornalista, no momento em que ele reapareceu diante das câmeras, em uma entrevista coletiva explicando o que havia ocorrido. Agora vamos falar de futebol, porque começou ontem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque para alguns jogos, veja só, na página de esportes do Portal UOL, trio de ataque decide, São Paulo vence o Botafogo e assume a liderança. Vitória de virada por 3-1 sobre o Bota em noite de festa no Morumbi. Agora é a vez da versão online do Baiano à tarde. Vitória vacila outra vez, leva gol no fim e perde para o Inter de Porto Alegre. 3-2, também de virada para o Colorado Gaúcho, Carol. E agora, de olho no estado de Minas. No Cruzeiro vence Palmeiras e salta na tabela. Vitória magrinha e sem dificuldades por 1-0. Com a vitória, a Raposa ultrapassa o Verdão e assume a 6ª colocação. Para fechar, de volta ao Nordeste, agora com a Folha de Pernambuco, Sport vira sobre o Atlético Mineiro e permanece na parte de cima da tabela. Vira na Ilha do Retiro, o Leão saiu na frente, tomou a virada do Galo, mas deu a resposta e virou mais uma vez. Enfim, 3-2, placar final para o Leão, que agora aparece na 5ª posição. Ponto final nessa edição, nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente te espera na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você.